Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Primeiros segundinhos, momento de enviar esse vídeo a outras pessoas. Será um vídeo de oração, um vídeo sobre oração. Um vídeo onde nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo de terça, nosso estudo de domingo passado e agora novamente, hoje, estaremos falando sobre oração. Então, pense aí direitinho as pessoas que poderiam ter interesse ou que você crê que o Espírito Santo te direcione para que você possa enviar a elas. Envie, assim cumpra o seu trabalho de evangelismo, de levar a palavra de Deus a outras pessoas. Tá bom? Oremos. Pai de amor, Criador dos céus e da terra, Pai de infinita graça, estamos diante do Senhor mais uma vez para pedirmos que o Senhor possa trabalhar os nossos corações, trabalhar sobre as nossas mentes, vontades, emoções, a nossa consciência, no tocante à oração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ajuda-nos a orar de maneira correta, ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas que buscam as mesmas coisas que o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Tudo que não vem do Senhor, todo tipo de influência de fora, que seja eliminado do nosso meio. Eu te peço em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, um estudo abençoado, que fale realmente conosco. Amém. Irmãos, eu gostaria de pedir assim toda a atenção, mais uma vez, para os irmãos, como assim, quase todo o tempo eu tenho feito. Se você tem condições, vá para um cantinho agora, fale com o Senhor e peça para que o Senhor abra o seu coração. Quando eu falo de coração, os irmãos sabem o que eu estou dizendo, mente, vontade, emoções, consciência, para que nós possamos orar em conformidade com a palavra de Deus. Temos os mesmos objetivos que o Senhor tem. Irmãos, um ponto sobre oração que nós vamos estudar depois é que sempre que nós oramos, irmãos, ou 99% das vezes que nós oramos, não é para fazer uma coisa que Deus não quer. Nós oramos e precisamos estar orando sempre na mesma mão de Deus. Sempre no mesmo sentido do que Deus quer. Não é? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Percebe? Se a palavra de Deus está em nós e se nós estamos em Deus, é claro que nós vamos pedir o que está em consonância com a palavra de Deus e não em dissonância. Por isso nós estamos trabalhando aqui, estudando um pouco sobre a oração. Sobre, primeiramente, claro, a nossa oração. E em segundo lugar, a oração que nós ouvimos. A oração que muitas vezes nos atrai, não é? No rádio, na TV, na internet, enfim. Na reunião de domingo nós falamos até um pouquinho sobre a oração que nós muitas vezes falamos para os nossos filhos repetirem à noite, não é? Papai do céu, abençoa. E nós observamos que isso muitas vezes é uma oração muito ensimesmada, muito voltada para si mesmo. Então que nós trabalhemos isso, esse conhecimento o Senhor já nos deu a graça de termos. Os irmãos perceberão que quando não é para nós mesmos, as palavras ficam até um pouco difíceis assim. Quando você pretende orar, não, agora eu vou interceder, eu vou orar pelo pastor Acácio, pela congregação, pelos empresários da congregação, pelos funcionários da congregação, pelos casamentos da congregação, dos irmãos da congregação, pelo louvor, pelo bom funcionamento, para que Deus atraia mais pessoas para congregar conosco. Quando a gente vai orar nesse sentido,
as nossas orações ficam até um pouco mais áridas, assim, ficam um pouco mais difíceis de desenvolver a oração. Os irmãos perceberão isso. Então, desde muito novinhos, é importante nós expormos os nossos filhos, as nossas crianças a isso, a estarem orando para fora, olhando para fora. Como nós vimos a oração do Pai Nosso, nós vimos uma pequena oração de Jesus, onde ele fala o que ele falaria com Deus, o que ele diz com Deus, em João capítulo 13, e nós lemos assim muito rapidamente João capítulo 17. Então nós vamos ler novamente João capítulo 17, que é uma oração de Jesus. Licença. E, irmãos, se os irmãos verem aí, João capítulo 16, a partir dos versos 20, 25, o Senhor Jesus está falando as suas últimas palavras para os discípulos. Então, assim, tente montar esse cenário. Nós sempre temos falado sobre a noite em que o Senhor foi traído. Então, isso aqui faz parte do dia da noite em que o Senhor foi traído. Então, quando nós olhamos as últimas palavras que ele fala para os seus discípulos, começando no capítulo 16, nós vamos entender o propósito de Deus na vida de Cristo. E nós já vimos também, nós vamos ver aqui, que da mesma forma que o Senhor foi enviado, Ele também enviou a nós. Então a nossa oração precisa estar em consonância com essas orações aqui. Então são as últimas palavras. Então ele fala essas coisas aqui para os discípulos, e no capítulo 17 ele começa a falar com Deus. Então vamos ler aqui. Tendo Jesus falado estas coisas, que coisas? As coisas que eu acabei de dizer. Né? As coisas que eu acabei de relatar aqui dos versos 25 a seguir. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então aqui, irmãos, nós já percebemos o foco dessa oração, que não é diferente das todas as orações que nós vimos o Senhor fazendo. Glorifica o teu Filho. O que é glorificar o teu Filho? Fazer com que ele consiga passar por todo aquele processo, com que ele termine de passar por todo aquele processo que vem, desde a saída da glória, vem para a terra, é humilhado como homem, sendo homem, se humilha e é morte de cruz. Esse é o processo, tanto que nós vimos lá no capítulo 13 que Deus fala, que ele fala, glorifica o teu nome. Então Deus fala para Jesus, já tenho glorificado, e glorificarei uma vez mais. Como que o Senhor glorificará? Fazendo com que Cristo passe por todo aquele processo e seja abençoador, seja o salvador das pessoas, sempre glorificando a Deus. Então está aqui. Levantou os olhos e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Então nós temos aqui, irmãos, esse desejo de Cristo. Toda a glória, o glorificar. Ah, sim, nós temos falado sobre glorificar. Só no finalzinho da reunião eu falei sobre glorificar. Glória, irmãos, glória também pode ser traduzida por peso, por força. Percebe? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos e disse: glorifica o teu Filho. O que é glorificar o teu Filho? Colocar o peso, colocar a força de Deus nele para que ele cumpra o propósito dele, e com isso, aquele doador da força seja glorificado. Ou seja, Cristo recebe essa força de glorificação, e essa força, como ele fala, não pertence a ele, ele não se utiliza dessa força que é dele, mas ele não utiliza, então automaticamente aquele doador da força é o glorificado. Do peso, da glória, da ação. Tá bom?
Então, é isso. Glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Nós vemos aqui, o Senhor, aqui está parte dessa glória. Deus Pai confere autoridade sobre toda a carne para que o Senhor Jesus lhe dê vida eterna. Percebe a questão da glória aqui? Conferiu autoridade para Cristo, para que Cristo manifestasse, levasse, entregasse a vida eterna a todos aqueles que o Senhor mesmo deu a ele. Então observemos, irmãos, sempre comparando o sentido das nossas orações. Quando nós oramos, o nosso foco é: Senhor, me confira a autoridade, me dê autoridade, para que o Senhor seja glorificado e para que eu possa levar a vida eterna às pessoas, para que eu possa ser instrumento no aspecto físico, no aspecto psicológico, no aspecto espiritual, de levar a vida do Senhor a essas pessoas. As nossas orações estão com esse foco. Se não estão, nós precisamos reorganizar, reorientar as nossas orações. Porque senão elas podem soar muito autoajuda, elas podem soar muito ensimesmadas, como eu sempre tenho dito. Como eu tenho repetido, né? Então, qual é o foco da nossa vida, irmãos? Qual é a função deste copo? A função deste copo é que ele seja utilizado para colocar água ou algum líquido para ser tomado. Essa é a função dele. Qual é a oração que esse copo deve fazer? Esse copo deve fazer que eu seja um bom copo, que eu retenha bem a água, que eu mantenha a coisa quente, que eu mantenha o líquido quente ou o líquido frio. Percebe? Porque ele está fazendo em consonância com o seu propósito. Se esse copo começa a orar assim: olha, eu quero voar, eu quero andar nos aviões, eu quero ficar num lugar bem bonito e bem iluminado, eu quero pertencer a uma pessoa que só gosta de tomar chá. Percebe que, ainda que esse copo esteja fazendo uma oração e tem a ver, né? Ele pode pertencer a uma pessoa que só toma chá? Claro que pode. Ele pode querer ser um copo que anda nos aviões e tal? Pode querer, claro. Mas esse não pode ser o cerne da oração dele, deste copinho aqui. Esse copo, o cerne da oração dele é servir ao propósito pelo qual ele foi chamado, ele foi feito, ele foi construído. Qual é o propósito da minha vida e da sua vida? Então nós precisamos nos ater a esse propósito para a nossa oração ter real sentido, ter real valor. Nós podemos cumprir esse propósito com um montão de dinheiro no bolso? Podemos, mas é secundário. Nós podemos cumprir esse propósito com muita saúde? Podemos, que bênção, mas isso é secundário. Nós podemos cumprir esse propósito, o que os irmãos conseguirem pensar aí. Claro que podemos, mas isso é secundário. Qual é o ponto central da nossa oração? Glorifica o teu nome, ó Senhor. Agora, a maneira, as coisas precisam ficar bem categorizadas, porque senão nós trocamos as coisas de lugar. E, de repente, uma coisa que eu tenho visto muito, graças a Deus não na nossa congregação, mas assim em muitos lugares, é que as pessoas se tornam chefes de Deus. Elas é quem falam o que elas querem. Elas é quem estabelecem estruturas de modo a manipular a Deus para fazer o que elas querem. Entende como é? Então, assim, que nós sejamos cuidadosos na nossa oração, que a nossa oração tenha um foco, que a nossa vida tenha um foco. E independentemente se é nos aviões, se é sorrindo, se é chorando, se é sofrendo, se é se alegrando,
que o nosso foco seja, que o nosso propósito seja que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor dê glória a nós, que o Senhor coloque o seu peso, a sua força, a sua visão, o seu poder sobre nós, a sua glória sobre nós, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, independente do que ele seja, e darmos glória ao Senhor dentro de todo esse processo. Então é isso que está acontecendo aqui, esse é o cerne da oração de Cristo. Verso 3. Então o propósito de Cristo, o propósito da sua oração é conceder vida eterna. Sabe qual é o seu propósito nesse mundo, irmãos? Conceder vida eterna às pessoas. O que é isso? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, irmãos, todos os nossos recursos, todo o nosso olhar, toda a nossa oração deve ter esse propósito. Que as pessoas conheçam a Deus e conheçam a Cristo, o Deus verdadeiro, e conheçam a Cristo, seu Filho, aquele a quem Deus enviou. Então, a nossa oração por missões, irmãos, deve ser muito, muito forte. A nossa contribuição, a nossa fala em todo lugar deve ter esse sentido aí. Se você tem a sua casa, convide pessoas para ir na sua casa na terceira semana de cada mês para poderem ouvir falar de Deus. Você tem internet, você tem o celular. Qual é o seu propósito, o meu propósito? É isso, você tem um celular, sabe para quê? Eu tenho para ligar para as pessoas, né? Eu tenho celular para poder assistir vídeo no YouTube, eu tenho celular... Não é para isso que nós temos as coisas. Nós temos as coisas para podermos manifestar a Deus e fazer com que as pessoas recebam essa vida eterna. Conheçam o único Deus verdadeiro e conheçam a Cristo. Esse é o nosso propósito. E esse é o nosso propósito imediato, esse é o nosso primeiro propósito. O restante é em consequência disso, é se der tempo. Nossos filhos, entende? Por que a gente tem voz? Por que a gente tem filhos? Por que a gente tem... Sabe? Qual é o objetivo dos meus filhos? O objetivo da educação deles? Levar vida eterna às pessoas. Saber que Cristo existe, que Deus é Deus verdadeiro, passar por tudo isso, manifestar, levar isso. Percebe que esses textos são profundos demais. Falam da manifestação de Cristo e da maneira que nós devemos viver também. Continuando. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Irmãos, esse é o propósito da nossa vida. Percebe aqui que Jesus aqui já está, eu te glorifiquei na terra, consumando. Ele consumou a obra que o Senhor tinha dado a ele. Os discípulos, todos, tudo certinho, que o apóstolo Paulo vai dizer, combati um bom combate, encerrei a carreira. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo com outras palavras. Agora, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo. Colocar Cristo agora de volta no seu lugar de origem. Irmãos, então é isso, que nós cumpramos esse propósito aqui e que nós cumpramos o propósito de Deus aqui na terra, o que Ele tem para nós, e que nós aguardemos na esperança de sermos colocados juntos a Deus na glória, que esse seja o nosso foco. Que esse seja o nosso foco. Os irmãos verão aqui que o Senhor Jesus, o tempo inteiro, ele tem um foco: agradar ao Pai. Fazer o que o Pai mandou. Percebe isso? Curar as pessoas. Por que Jesus cura as pessoas? Em primeiro lugar, para cumprir o propósito do Pai, e em segundo lugar, sanar o problema daquela pessoa. Entende o quanto é sério, o quanto é lindo isso? Por isso que nós falamos, nós somos chamados reis e sacerdotes para
Deus, primeiramente para Deus. Então é o serviço na casa de Deus, sabe, em primeiro lugar Deus. Então Cristo tem isso aqui. E nós precisamos trabalhar isso no nosso coração, entendermos essas coisas. Verso 6. Manifestei, o nosso horário já foi, já estou começando a falar mais rápido os versículos. Vamos lá. Manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo. Eram teus. Tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me deste. Olha, irmãos, como é que nós poderemos saber, como é que as pessoas saberão que de fato você pertence a Deus e Deus pertence todo o seu pertencimento é a Deus e Deus pertence a você? Porque nós vamos nos tornando um com Deus, porque Jesus nos dá essa condição. Porque eu tenho transmitido as palavras que me deste. Até as orações de Cristo, as falas, sermão do monte, toda aquela beleza são palavras que o Pai deu. Então, irmãos, nós temos uma necessidade assim enorme de nós nos mergulhar, de mergulharmos na palavra de Deus e levarmos as pessoas às palavras que Deus nos deu. Para ficar claro, entende? Porque aqui está claro, eles estão guardando a palavra porque foram entregues, foi entregue a eles as palavras de Deus. Então a nossa oração precisa também estar recheada, precisa estar repleta, completa da palavra de Deus. Olha, quando eu digo estar repleto da palavra de Deus, repleto do mesmo propósito, do mesmo sentimento. Em Filipenses, o Senhor Deus irá nos dizer assim, o apóstolo Paulo irá nos dizer assim, que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que tenhamos um mesmo falar, que tenhamos um mesmo parecer. Então observemos, avaliemos as nossas orações, as nossas vidas, a nossa fala, tudo, para que nós possamos verdadeiramente levarmos a palavra de Deus e as pessoas reconheçam isso. Verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Sabe, irmãos, o tempo inteiro o Senhor está no seu momento final da vida. Seria o momento dele clamar com toda força, com toda... E ele faz isso lá no Getsemane, com toda oração e súplica. Deus me livra desse cálice, Deus, e ficar insistindo nisso, né? Mas não, olha que beleza. Ele está voltado para os outros, no seu momento mais dolorido, mais doloroso. Ele está orando e pedindo e falando aos outros. Nós vamos ver, irmãos, a oração dele na cruz, a postura de Cristo na cruz. Ele está na cruz pregado e está falando à mãe dele, João, cuida da sua mãe, eis aí a sua mãe, Maria, eis aí o seu filho. Sabe? Assim, ele está na cruz pregado e ainda assim resolvendo o problema das pessoas que estão ali no seu imediato. Continuando. Teríamos muitas coisas para lermos aqui. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Propósito de Cristo: guardar,
proteger, guardar, proteger. O que ele estava fazendo no seu ministério? Guardando, protegendo aqueles a quem Deus deu a ele. Deus deu a ele só gente boa. Deus deu a ele umas pedreiras. Deus deu os filhos do trovão, não é? Tiago e João, terríveis. Pedro, canseira também. Marcos fugiu nu, sabe? Então, assim, uma turma de discípulos que ficam discutindo entre si quem é melhor, quem é pior, mas foram essas pessoas que Deus deu a Cristo. E ele diz, olha, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. As nossas orações, irmãos, precisam estar imbuídas disso, de proteção. Ore pelos seus filhos, ore pela sua família, ore pelo seu trabalho, pelo seu emprego. Ore, como aqui está colocado, Jesus não estava protegendo a si mesmo. Ore pela congregação. Ore pela escola do seu filho. Ore para fora, oremos para fora, para que Deus possa manifestar a sua vontade para o lado de fora também. Claro que em nós também, mas para o lado de fora. Abençoa, Senhor, protege, guarda os funcionários da sua empresa ou o seu patrão. Enfim, em toda a sua esfera de ação, ore por essas pessoas. Oremos. Verso 13. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu tenho lhes dado a tua palavra, e o mundo os odiou. E de fato, irmãos, é isso. Os irmãos serão rejeitados. Cristo foi rejeitado, foi xingado de tudo quanto é coisa. Então aqui Jesus está falando da situação das pessoas ali. E aí ele vai continuar o seu processo de proteção, mesmo ele não estando. Verso 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Proteger. Então Jesus está falando com Deus, guarda, protege, cuida. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, isso tem um poder. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos santificar as pessoas não na palavra de Deus, mas em algum tipo de capricho nosso. Irmãos, então assim, santifica-os na tua palavra. Irmãos, muitas vezes, vou falar de um pastor, vou falar de mim. Eu poderia eu poderia ser beneficiado de alguma maneira se eu meramente, para os irmãos, se eu meramente ocultasse, omitisse algumas palavras, omitisse algumas coisas. Entende? Assim, ao invés de te explicar, às vezes uma coisa ali na congregação de modo geral, às vezes a pessoa vem fazer um aconselhamento, e eu poderia só omitir uma coisinha e me beneficiar disso. Percebe? Aqui está dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, independentemente se eu me beneficio, se eu não me beneficio, que nós busquemos santificar, separar as pessoas, separar aqueles nossos... A verdade, que nós busquemos santificar, orarmos, para que eles sejam santificados, para que eles sejam limpos pela verdade. Verso 18. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Percebe aqui, irmãos, tudo isso. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E a favor deles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade.
em favor deles me santifico. O apóstolo Paulo vai destrinchar isso ao dizer: se o seu comer faz o seu irmão tropeçar, não coma mais. Se o seu sorrir faz o seu irmão tropeçar, não coma mais. Se ele é fraco, não o faça tropeçar. Percebe que Cristo, irmãos, dentro do que ele poderia fazer aqui, ele poderia agir de maneira contrária a toda a religião, falar coisas inefáveis, como ele diz, ele fala: olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não suportam. Ele poderia gerar escândalo aos discípulos, ele poderia gerou em parte, mas ele poderia gerar um escândalo muito maior, mas não, olha, eu me santifico em favor deles, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Percebe? Proteção. Percebe? Intercessão. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Irmãos, eu vou me alongar um pouquinho. Para a gente chegar até o 26. Estamos no 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então tem uma função, irmãos. Sabe? Tudo isso aqui está colocado, o Senhor Jesus viveu tudo isso, colocou tudo isso em prática, demonstrou nas suas orações qual é o propósito central da vida dele, que é glorificar ao Pai. E ele diz: da mesma forma que o Senhor me enviou, com o intuito de que o Senhor seja perfeitamente glorificado, eu os enviei ao mundo. E como que eles vão glorificar ao Senhor? Sendo um. De que maneira? Assim como eu e o Senhor somos um. Assim como Cristo e o Pai é um, nós devemos ser um. Então, irmãos, se nossos olhos estiverem para fora, irmãos, nós conseguiremos ser um. Nós conseguiremos olhar para o irmão, nós conseguiremos saber se o irmão está chateado, se ele está passando por dificuldade. Nós choraremos com ele, nós sorriremos com ele. Porque muitas vezes, eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui agora rapidamente. No Brasil, segundo alguns especialistas aí, nunca houve um momento onde as pessoas estejam mais invejosas e mais odiosas. Onde o ódio, a aversão ao outro tivesse sido tão forte no Brasil. A ganância muito elevada no Brasil, muito elevada. A ganância é para si, é automático. Se eu sou ganancioso, é automático que eu vou odiar tudo aquilo que me faz estar contrário àquilo os meus deleites, né? Aquilo que está contra o meu deleite. Então, irmãos, nós precisamos olhar para fora, olhar para o outro, servirmos ao outro da melhor maneira, intercedermos pelo outro, e isso vai moldando a gente por dentro. Vamos continuar. Verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Glória, força, poder, Deus, Jesus Cristo tem transmitido isso. Meus irmãos percebem até nos discípulos mesmos, Jesus está nos seus últimos momentos e ele fala aos discípulos, olha, irmãos, olha que seriedade isso, meu Deus. Ele fala aos discípulos e os discípulos olham assim e começam a se perguntar quem é o maior entre eles. Diante das palavras de Cristo,
ao invés de haver um sentimento de ajuda, de serviço, de entendimento, de buscar isso, eles começam a se comparar uns com os outros para ver quem é o maior. E isso, irmãos, está muito forte na nossa vida. Depois, sim, eles vão se alinhar e vão se tornar um. Continuando. Então, que nós lutemos contra isso em nome de Jesus. Porque o Senhor nos deu esse poder. Verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Sabe, irmãos, para que o mundo creia, irmãos, nós não podemos, pastores, você, eu, todo mundo, nós não podemos ter a obra de Deus como algo para benefício próprio, específico nosso. Irmãos, é impossível que haja unidade se nós não estivermos dentro de olharmos para o outro, falarmos do outro, no sentido de servir verdadeiramente. Sabe, o que a Bíblia nos fala, muitas vezes a gente age de maneira contrária. Quando o irmão está chorando, a gente está feliz, porque está com dificuldades. Quando o irmão compra um carro novo, muda de casa, arruma uma namorada, um namorado, aí a gente fica chateado. Percebe? Aí o irmão está feliz, a gente está triste. O irmão está triste, a gente está feliz. Irmãos, isso é muito sério. Isso parte desde o início com essa coisa ensimesmada, voltada para si mesmo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Irmãos, aqui no verso 25 está escrito Pai justo. Pai justo. De maneira nenhuma o Senhor coloca toda a dificuldade que ele passou, que ele está passando, e atribui a Deus alguma injustiça. Clamando a Deus algum tipo de justiça, porque eu estou aqui sofrendo, esse povo é mau, esse povo é malo, eu quero que eles peguem fogo e coisas desse tipo. Mas essa dificuldade, todo esse processo está relacionado ao servir a Deus, a glorificar o nome de Deus Pai. Então ele diz, Pai justo, o mundo não te conheceu. Tudo que está acontecendo, o mundo vai encarar como uma injustiça. Como pode um pai amoroso colocar um filho a sofrer dessa maneira e morrer morte de cruz? Como pode um pai fazer uma coisa dessa, um pai amoroso? Mas Jesus está dizendo, Pai justo. Verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Farei conhecer o Senhor. Eu já fiz eles conhecerem o Senhor e farei conhecer ainda mais. Para quê? Para que o amor que eu já demonstro esteja neles e eles estejam em mim. Então, irmãos, esse é o nosso propósito, é o propósito da nossa oração. É o propósito central das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem se revelado a nós, o Senhor tem falado aos nossos corações. Pai, abençoa, Senhor, que possamos, Pai, verdadeiramente termos isso em mente, a centralidade do propósito, a centralidade de Cristo. Pai, que possamos, como a Tua palavra nos diz, abrir mão de nós mesmos, que possamos, em nome do Senhor Jesus, Pai, tomarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós não tenhamos aversão à cruz que o Senhor nos dá, mas que nós nos abracemos com ela e prossigamos o caminho até termos uma vitória grande, termos recebemos a coroa.
Pai, abençoa a noite de cada um. Que o Senhor continue a falar aos corações, em sonho, durante a semana, em todas as circunstâncias. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Ótima noite. Deus abençoe. Obrigado pela paciência. E até domingo de manhã com a história de Sansão. Com Deus, abraço.